Saudações! Hoje no Twitter, na outra rede social, alguém me fez uma pergunta muito interessante sobre a questão da internet na Ucrânia. Então eu vou começar mostrando as plantinhas da minha mãe, que é a casa dela. Ela não tem tipo quintal, né? Então ela aproveita cada espacinho para plantar. Essa planta aqui é contra febre, dor, eu esqueço o nome dela. E aqui, antes de nós falarmos sobre a Ucrânia, vamos mostrar essas flores. Olha que gracinha. Dona Mãe é muito caprichosa. Olha que bonito. Ó. Uau. Ela aproveita 1 metro quadrado de terra que ela tem para plantar flores, né? Ela gosta muito. Pronto, agora vamos falar da Ucrânia. Enfim, o que acontece na Ucrânia é o seguinte: a estratégia russa tem sido destruir a infraestrutura, mas de um jeito bem especial. A Rússia destruiu algumas hidrelétricas e algumas termoelétricas, mas pouca coisa. O que ela está preferindo é destruir as torres de transmissão, certo? Os transformadores de 330 kVA. Por quê? Porque a ideia da Rússia é anexar pelo menos a Nova Rússia, que significa, além da Crimeia, os oblastes de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, que já estão anexados, né, por vontade do próprio povo, e ainda tem Dnipropetrovsk, Kharkov, Nikolaev e Odessa, que fazem parte da Novorússia histórica, que são territórios historicamente russos, fundados por governantes russos, depois de serem conquistados pelos russos, através de sangue russo e recursos russos. Então não faz sentido deixar Odessa, por exemplo, não faz o mínimo sentido, Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, cidades, como eu disse, fundadas por russos, na mão de ucraniano, que nunca teve participação nenhuma na conquista dessas regiões, na colonização dessas regiões, na industrialização dessas regiões. Não faz sentido. Correto? Então isso vai voltar a ser território russo. O problema é que esse passou a ser o objetivo do meio do conflito. Originalmente, a ideia era só parar com a perseguição aos russos étnicos e garantir os direitos mínimos deles, direitos culturais e linguísticos mínimos. Mas à medida que a Ucrânia e a OTAN foram apelando, a Rússia também foi apelando. Por que eu falo isso? Porque hoje não é certeza que a Rússia vai querer apenas a Nova Rússia. Talvez a Rússia se lembre que Poltava, que Kirovograd, que Sumi foram cidades também fundadas por russos, certo? E Kiev é a cidade-mãe histórica da Rússia, assim como Kosovo é local de origem da nação sérvia. Então, certamente a Rússia não vai querer nem ouvir falar da Galícia, nem da Bielorrússia Ocidental. Talvez também não da Bielorrússia Central, é só problema. Mas com a Bielorrússia Oriental e com Kiev, aí é outra história. Então a gente não sabe quais são agora os objetivos da grande mãe Rússia, certo? Bom, por que eu falo isso? Porque quando percebeu como as coisas seriam resolvidas, que não havia possibilidade de diálogo, a Rússia evidentemente passou a apelar, certo? Passou a responder com o poder que ela é capaz de responder. Então, se ela destruísse as termoelétricas, as usinas nucleares, as hidrelétricas, ela teria que reconstruir. Então não faz sentido você destruir algo que você mesmo precisa mais tarde. Então, ao invés de destruir termoelétrica, usina nuclear, ao invés de destruir a usina hidrelétrica, o que você faz? Destrói as torres de transmissão, destrói as estações elétricas, destrói os transformadores, porque isso é muito mais barato e fácil de consertar. Fácil para uma potência industrial como a Rússia, né? Não para a Europa, que não tem matéria-prima, nem peças sobressalentes, certo? Bom, outra coisa. A estratégia russa de bombardear o setor elétrico é para deixar, evidentemente, a Ucrânia sem energia. Sem energia, a situação fica cataclísmica. A Ucrânia volta à Idade Média. Só que as pessoas não estão acostumadas a viver na Idade Média. E então, sem energia e também sem telecomunicações. Aí entra a questão da internet. Mas antes da internet, eu vou falar da água. Sem energia, não tem como bombear a água. Não tem como aquecer a água. A Ucrânia é um país muito frio, o inverno já começou.
Se não tiver aquecimento, muitos dutos podem congelar. A água congelada, ela expande, então vai estourar os dutos. Ficar sem energia, num frio horroroso, já é terrível, 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 terrível. Eu tenho um vídeo que eu quero postar, mostrando a situação na Suécia, as pessoas indo trabalhar de cobertor, porque não tem mais aquecimento, e olha que o inverno só está começando. Então o inverno na Ucrânia é terrível, é feroz, é realmente muito frio. Então já é muito difícil viver sem energia, viver sem gás, sem aquecimento. Mas sem água, aí não é difícil, é impossível. E as estações de bombeamento, de tratamento de água precisam de energia elétrica. A Ucrânia, praticamente a cada uma semana, a cada 10 dias, está destruindo cerca de 10% da capacidade de Kiev de se abastecer, certo? De energia elétrica. Então vai chegar num ponto em que a falta de energia vai ser tão grande que a cidade não vai ter como bombear água. E aí a vida da cidade se torna impossível. O que eles vão fazer? Vão evacuar Kiev? Para onde eles vão levar 2 milhões de habitantes? Eu sei que a população original da cidade era 3 milhões, mas 1 milhão já fugiu. Certo? Então a cidade hoje tem 2 milhões de habitantes. O que eles vão fazer com esses 2 milhões de habitantes? Sem energia, não tem como preservar comida, não tem aquecimento, não tem calor, não tem nenhum instrumento elétrico, não tem eletrodomésticos e principalmente não tem água. Certo? Então, Kiev vai ter que ser abandonada. Para onde vão esses 2 milhões de habitantes? Lembrando que a população da Ucrânia hoje não é de 51,5 milhões de habitantes, deve ser de 20 milhões de habitantes. Então, 2 milhões representam 10% da população ucraniana. É muita coisa. É como se 21,5 milhões de brasileiros tivessem que ser evacuados. A cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tivesse que ser evacuada. Para onde vão todas essas pessoas? Para onde todas essas pessoas iriam? Isso não é um problema da Federação Russa, evidentemente. É um problema da Ucrânia, que escolheu com quem lutar, né? Não foi a Rússia que chamou esse povo para lutar. Eles passaram 8 anos afrontando os russos étnicos. Agora estão apenas colhendo aquilo que eles mesmos escolheram plantar. Bom, de toda forma, não é apenas a infraestrutura de energia que a Rússia está atacando. Ela também está atacando a infraestrutura de telecomunicações. Certo? Redes de, por exemplo, torres, né? Torres, antenas parabólicas, estações de recepção, né? E mais do que isso, a questão da internet na Ucrânia, não preciso dizer que ela é fundamental para os soldados se comunicarem entre si, para a comunicação na Ucrânia. Não tem como funcionar um exército, uma força de defesa que não tenha comunicação. Mas o problema aí é o outro, não é nem tanto a destruição que a Federação Russa tem causado na infraestrutura, embora também seja isso. A questão é que a Ucrânia simplesmente não tem dinheiro para pagar o sistema Starlink. Não é tanta grana assim, seria coisa de 80 milhões de dólares por mês. Mas isso mostra não apenas que a Ucrânia não tem dinheiro, como que os europeus também não têm dinheiro. Certo? Os europeus não estão mais dispostos a ficar gastando dinheiro com a Ucrânia. Inclusive porque a situação dentro desses países já está por si só muito ruim. A opinião pública interna, basta ver, gente, tem muitos vídeos mostrando isso, a situação na França, a situação na Inglaterra, a situação na Tchequia, a situação na Alemanha. As pessoas estão protestando, elas não estão mais dispostas a se sacrificar para os Estados Unidos ficarem satisfeitinhos com a Europa se autodestruindo, com a Alemanha se autodesindustrializando, com o país, na verdade, todos os países europeus em vias de subdesenvolvimento rápido, só para agradar os Estados Unidos. A paciência das pessoas, nitidamente, está se esgotando. E é por isso que eles não estão mais financiando a Ucrânia. Então, essa questão da internet, é evidente o problema que causa não ter internet. Não só para uso civil, quanto para uso militar. Mas a razão não é necessariamente os ataques russos. A razão principal é a falta de dinheiro pura e simples. A Ucrânia não tem mais um centavo. Repito, é o país mais pobre da Europa, certo? É o país mais pobre da Europa. Já era o país mais pobre da Europa, agora é o país mais paupérrimo da Europa. Como você vai travar uma guerra com a Federação Russa que está ganhando $1 bilhão por dia só em exportações? Não tem como. E a Europa não tem mais dinheiro. Não está disposta, não só não está disposta, como não tem dinheiro.
Os Estados Unidos também tem a questão da opinião pública. Então, a questão das telecomunicações, a questão da internet, além dos ataques russos à infraestrutura, que eu já expliquei a origem, o fundamento deles, tem também a questão da pura e simples falência do Estado e do governo ucranianos. Eles não têm mais dinheiro, ponto. Sem dinheiro você não faz guerra. Guerra depende fundamentalmente de alocação de recursos. Cara, eu piro na dona mãe. O tanto que ela é estilosa, olha o tanto que isso aqui tá bonitinho. Certo? De toda forma, gente, é isso. Porque a Ucrânia está sem internet? Porque não tem dinheiro para pagar pela internet. É isso. Ok? Então, a Ucrânia vai ter que se render. Já deveria ter se rendido. Cada minuto que ela passa evitando o inevitável, piores serão as condições impostas pela Rússia. Com certeza a Rússia não quer mais negociar. A única coisa que a Rússia aceita, certamente, é rendição incondicional. Rendição incondicional. E aí os termos da Rússia, mesmo numa rendição incondicional, serão tanto mais duros, quanto mais a Ucrânia e a OTAN adiarem o inevitável, que é a derrota líquida e certa. Ok? Gente, curtam, compartilhem, comentem. Comentar ajuda muito. Se você não quer escrever nada, você é uma pessoa tímida, coloca um emoji, qualquer coisinha que ajuda a dar visibilidade para o canal, ok? Até mais, gente. Fiquem bem.